Olá, estamos nós aqui novamente para fazer a gravação do vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos, no caso, a série Nos Caminhos de Jesus, que é feita especialmente para minha querida Cristina, que foi pertencente a várias correntes religiosas, todas elas cristãs. Então eu costumo dizer assim, melhor ter qualquer religião do que não ter nenhuma. Melhor ser cristão do que ter outra religião qualquer. Melhor ser católico do que ser cristão de outra denominação religiosa. Mas isso sou eu que digo, ela não tem nenhum compromisso com isso. Isso foi por causa das minhas pesquisas, 8 anos depois que eu saí do Mosteiro de São Bento. Bem, então no vídeo de hoje nós vamos gravar vamos direto ao assunto logo. Vamos gravar sobre Melquisedeque e Abraão, que é um nó. Nós vamos, quando chegar a Davi, vai tudo bem. Melquisedeque e Abraão vai tudo bem. E eu vou dizer a vocês que, como sempre, nosso esforço, nosso estudo une, né, o sagrado, a literatura sagrada, a literatura profana, o bíblico e o extra-bíblico. Então eu não separo, porque se você separar, você não vai encontrar respostas para os nós da Bíblia, que o padre Frederico Dattler chama de cirurgias. Então, a Bíblia está cheia de problemas, não é um livro. Eu acho que assim, Lutero não foi muito feliz, né, na ideia dele de traduzir a Bíblia para o alemão, e depois todo mundo seguiu a ideia dele e traduziu a Bíblia para a sua língua nacional, e as pessoas não estão preparadas para ler a Bíblia. Então é um problema sério. A Bíblia é um livro complexo. Ela, primeiro foi feito a Antiga Aliança, né, que Esdras, no ano 430, na Babilônia, foi quem estabeleceu o cânon, ou seja, ele separou a literatura que deveria servir de base e ser considerada oficialmente sagrada. Mas essa literatura já existia desde os tempos do rei Davi. Esdras é no ano 430, o rei Davi é no ano 1000, fechadinho. Então, Davi já tinha essa literatura. Salomão, que é descendente e filho direto de Davi, no ano 960, pediu a um grupo de sábios que fizesse uma seleção e que pegasse só uma tradição. Eles tinham várias tradições, umas 5, mais ou menos. As duas mais importantes são chamadas tradição eloísta e tradição javista. E a tradição javista foi a preferida por Salomão, porque foi a escolhida por Moisés. Moisés viveu em 1350 aproximadamente. Então Moisés codificou a tradição javista, ou seja, ela já estava bem arrumada, né, bem sistematizada. Então seria fácil para Salomão mandar um grupo de especialistas verificarem aquela seleção que Moisés fez, mas ele não fez em forma de livro, ou seja, dando continuidade, né? Uma coisa sequenciando a outra. Moisés fez e ficou a Torá, mas Salomão queria algo mais específico. Então, ele mandou que um grupo de especialistas fizesse outra seleção. Moisés já devia ter feito uma, porque, né, ele deixou um conjunto de livros que foram chamados a Torá, a lei de Moisés. E então ele mandou uma pessoa que era um escritor ou escritora de grande quilate, né? Os nossos amigos eruditos dizem que nem Shakespeare pode ser comparado com essa pessoa, dado a capacidade que ela tinha de realizar uma tarefa que era escrever uma epopeia na qual o povo judeu fosse elevado acima dos outros povos e o herói fosse Javé, o Deus de Moisés. Então, aí isso vai acontecer e todo mundo vai se basear nessa tradição, nessa sequência que agora, digamos assim, constitui um livro chamado A Tradição Javista e vai até Davi, que já é preparado por Davi, porque Davi foi quem sequestrou dos
vencidos por ele, os pergaminhos e tal que Salomão vai usar. Então essa tradição javista vai ser, vamos dizer assim, a literatura que não seria sagrada seria uma epopeia, e aos poucos ela vai transformando-se em sagrada porque vão acrescentando coisas. Por exemplo, no reinado de Salomão, ele fez uma bacanal no átrio do templo, ele construiu o templo, fez uma bacanal, e por causa dessa bacanal, dessa orgia com a rainha de Sabá, 11 tribos deixaram ele. Na verdade, 10. Ele ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá, e as 10 tribos foram para o norte e abandonaram ele. Então, essas 10 tribos, como tinham que ter também um livro, pegaram a tradição eloísta, veja, eu disse, havia a tradição javista, cujo Deus era chamado Javé, e havia a tradição eloísta, cujo Deus era Elohim, e os sacerdotes das tribos que foram para o norte, ou seja, que deixaram Salomão, abandonaram ele, recusaram-no como rei, e eles fizeram também um relato semelhante ao que Salomão tinha feito, só que com intenções religiosas. Então, Salomão seria uma epopeia, segundo Harold Bloom e David Rosenberg. O livro de Jota. Jota exatamente porque é Javé. Segundo eles, a ideia de Salomão teria sido apenas uma epopeia. E a ideia dos sacerdotes das 10 tribos do norte já seria religiosa. Então já seria um compêndio religioso para servir vamos dizer assim, de diretriz para o culto, a adoração e o sacerdócio. Muito bem. Então dissemos a vocês que Deus, lá do alto dos céus, na sua presciência, selecionou 2 homens notáveis para o que interessa neste capítulo, porque o que nós queremos aqui, primeiro fazer uma retificação, né? Nós dissemos no vídeo anterior que Moisés viu o anjo de Deus, o anjo de Javé, como ele chama, na sarça ardente. Primeiro tivemos dúvidas se era no Negueb, depois dissemos que era no Sinai, mas não era nem no Negueb nem no Sinai, era no Horeb, a sarça do Horeb. Então, foi no Monte Horeb que Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus. E então aí começa toda a história que nós lemos, né? Isso está descrito no livro do Êxodo. Mas a história, se você levar em conta os livros, a literatura extra-bíblica, como é o caso aqui do livro de Jota, do Harold Bloom, como é o caso aqui da Pequena Enciclopédia Judaica, Biblioteca Judaica Popular, do Bernard Casper. Então, levando em conta essa literatura, nós então teremos uma história completa, e aí vamos ressaltar os pontos falhos da Bíblia, porque todo mundo vai perceber isso, e para que a Bíblia deixe de ser um livro de contradições, erros, acréscimos, subtrações, censuras, etc. Então, a história começa, portanto, assim. Na sua presciência, Deus escolheu, no futuro da criação, do mundo criado, 2 homens extraordinários que moravam na terra dos caldeus. A terra dos caldeus era a Mesopotâmia, banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que são mencionados na tradição javista, no capítulo 2 do livro do Gênesis. Esses 2 homens vão desempenhar um papel muito importante, porque Jesus só poderia presidir a última ceia e usar o cálice da bênção para fazer dali a missa cristã católica, se ele fosse sacerdote. E ele só poderia se oferecer na sexta-feira da paixão, porque a ceia foi na quinta, entre 4 e 8 horas. Na sexta da paixão, ele sofreu a paixão, crucificação e morte. Ele só poderia viver esses 2 fatos da vida dele se ele fosse sacerdote. Mas não nos é dito como Jesus se tornou sacerdote, né? A carta aos Hebreus, segundo Frederick Dattler, que é um mimo, uma joia que eu guardo com muito cuidado, a carta aos Hebreus, fala o tempo todo do sacerdócio de Jesus, mas
se baseia em algo muito, muito exíguo, muito pobre. Então não é suficiente. Apenas usando a carta aos Hebreus, que é uma das epístolas católicas, está entre as epístolas de Judas, Tiago, Pedro, João, então não é suficiente. Pela Bíblia, não temos como afirmar categoricamente que Jesus é sacerdote. Então, temos uma passagem no Salmo 110 que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é escrito por Davi, por volta do ano 1000. Pronto, só isso. A partir desse texto, então, no Gênesis 12, 13 ou 14, Abraão se encontra com Melquisedeque. Lembre, Abraão viveu 1900 anos antes de Cristo, portanto, quase 1000 anos antes de Davi. Ali, Melquisedeque aparece pela primeira vez. Ele, depois que Abraão volta, após ter resgatado o seu sobrinho Ló e os reis que perderam a batalha, Sodoma, Gomorra e outras cidades, Abraão vai, resgata o sobrinho Ló, depois que ele sabe que ele foi preso, e liberta os reis também. Então, quando ele vai passando diante de Salém, que é a cidade dos Jebuseus, então o texto diz: E Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon, vai ao encontro de Abraão e dá a bênção a Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, e bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que lhe entregou seus inimigos nas suas mãos. Aí Melquisedeque abençoa um cálice de vinho e abençoa uma cesta de pães e pega só os generais de Abraão, os homens mais fortes, e o próprio Abraão, e ele e a corte sacerdotal dele, e eles fazem aquilo que Jesus Cristo fez na ceia pascal, na quinta-feira santa, e que mandou que nós fizéssemos isso para celebrar a sua memória, que é o grande problema, não é memória, né? Então aí é transcendental. Então, de qualquer maneira, Melquisedeque só aparece então aí, historicamente, 2 vezes. Uma como rei de Salém, então, portanto, um sacerdote histórico, um rei histórico, né? Nós lemos que o herdeiro de Moisés, que é Josué, entra em Canaã, chega na cidade de Jebus, que é justamente onde reinam o Sadeque, e pega o rei do Sadeque, na época chamado Adoni-Sadeque, e corta os dedos dos pés dele e reduz Salém à vassalagem, ou seja, deixa os habitantes, mas passem a pagar a ele. Então aí é um fato histórico, está em Josué. Depois mostra Melquisedeque saindo da cidade de Salém, portanto já bem depois desses fatos, né? Desculpa, depois desses fatos não, bem antes desses fatos, porque Josué viveu por volta de 1200, 1230 e Abraão 1900. Então, antes de Josué cortar os dedos dos pés de Adoni-Sadeque, rei de Salém, então Melquisedeque aparece a Abraão e, pelo contrário, Abraão o cumula de bens, de honras e de glória. Então, aí já há uma coisa incrível, como é que Abraão respeita tanto esse rei sacerdote de Salém, né, recebe dele a bênção, paga um tributo, o dízimo, e isso é em 1900, e os dois adoram o mesmo Deus, com epítetos diferentes, Melquisedeque El Elyon e Abraão El Shaddai, né, os dois glorificam El. E mais tarde, em 1200 mais ou menos, portanto, bem mais tarde, 1900 para 1200, 700 anos depois, então, Josué, depois da libertação dos
hebreus no cativeiro do Egito, ele vai entrar em Canaã, vai chegar na mesma cidade de Salém, vai encontrar um rei sacerdote chamado Adonisedeque, lá era Melquisedeque, né? Vamos dizer, porque um se chama Adonisedeque, porque outro se chama Melquisedeque, e ele vence a batalha e decepa os dedos dos pés do rei Adonisedeque. Isso em 1200. No ano 1000, Davi se encontra com o rei sacerdote de Salém, portanto, o descendente direto de Melquisedeque, que é mencionado na Bíblia como Sadoc, simplesmente, mas é Tzadek. E Tzadek quer dizer justiça. Então, tudo leva a crer que era uma dinastia, ou seja, uma fileira de descendentes consanguíneos, que a informação extra-bíblica nos leva longe. Então, vamos falar nesse vídeo de Abraão e Melquisedeque, porque são eles dois que vão iniciar, cada um deles, uma estirpe, e as duas estirpes vão se encontrar em Davi. E aí vai haver um nó maior do que o nó que Moisés deu no Êxodo, que nós já falamos aqui, em relação a Jacó. Jacó engana Esaú, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Aí nós já temos o primeiro problema. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó. Bem, Edouard Churret, que é historiador e um grande iniciado, ele afirma categoricamente que essa paternidade não era consanguínea. Era uma sociedade discreta de homens que acreditavam que o mundo seria governado por um único monarca, um dia, que adorariam um único Deus, assim na terra como no céu. Um Deus no céu, um monarca na terra. E os membros dessa sociedade semissecreta cultivavam o monoteísmo, ao contrário do que havia na época deles, que era o enoteísmo ou o politeísmo. E aí, Churret, na vida de Moisés, afirma corajosamente que não acreditem que Abraão foi pai de Isaac e Isaac foi pai de Jacó, porque, na verdade, essa paternidade é espiritual. Quer dizer, Abraão seria desta sociedade secreta monoteísta, já recebeu isso de alguém que a Bíblia não fala, e ele passou essa tradição para Isaac, que, segundo afirma também Harold Bloom e David Rosenberg, pasmem, de Abraão até Isaac, levando em conta os acontecimentos históricos, portanto, compulsada toda a história, vai haver 20 gerações. 20. Quer dizer, Abraão não pode ter sido pai consanguíneo de Isaac, porque os fatos históricos examinados, investigados, mostram que Abraão viveu, vamos supor, agora, passadas 20 gerações, cada geração vive, em média, ou vivia naquela época, 50 anos, então, 2 vezes 5, 10, quer dizer, 1000 anos. Então, Abraão está distante de Isaac e Isaac de Jacó, mas no caso de Abraão, Harold Bloom e David Rosenberg são precisos, são 20 gerações. Quer dizer, Abraão viveu, 50 anos depois, então outro, 50 anos depois outro, já são 100 anos, 50 anos depois outro, e assim sucessivamente, meu amor. Até que, em determinado momento, surge Isaac, que vai herdar a ideia que Abraão defendia de que só deve haver um único Deus no céu. Nem o enoteísmo, que é vários deuses com um
predominando, nem o politeísmo, que são vários deuses que disputam o poder entre si. Então, a corrente monoteísta, isto é que é a verdade histórica sobre os patriarcas. Então, essa história de eu sou o Deus de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, colocando eles como sendo consanguíneos, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, já dá um nó aí, porque a história não comprova isto. Não sabemos, não temos a informação de Isaque para Jacó, qual é o tempo passado, mas o que nós temos de Abraão é absolutamente seguro, porque dois historiadores, dois homens idôneos, que é Eduardo Churret, grande iniciado e historiador, e Davi Rosenberg e Harold Bloom, dizem que de Abraão até Isaque foram passadas 20 gerações, ou seja, 20 pessoas que tinham a tendência ao monoteísmo e que acreditavam no que nós estamos quase lá, que o mundo seria governado por uma única pessoa que adoraria só um único Deus. O monoteísmo e a monarquia. Né? Isso está num livro que é bastante discutido, chamado Os Protocolos do Sábio de Sião, que um dia a gente vai discutir aqui. Então, não há consanguinidade, mas a Bíblia diz que há, que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. E em Abraão, nós temos claramente que o Deus que se revelou a ele é El Shaddai, e em Jacó, nós temos a célebre passagem do sonho com a escada, em que Jacó deita, indo para Labão, para a casa de Labão, ou seja, de volta à Mesopotâmia, ele estava na Palestina. Então volta para a Mesopotâmia para arrumar uma esposa, e no caminho ele tem uma visão, e nessa visão ele vê uma escada, nessa escada ele vê anjos subindo e descendo, e mais ou menos num ponto da escada visível, um homem brilhante se identifica e diz: eu sou Javé. Isto, quem vê é Jacó, que será o pai das 12 tribos de Israel, que aí também, se a gente for ver historicamente o que seriam essas 12 tribos, então aí Jacó faz um pacto com Javé. Quando ele acorda, ele diz: verdadeiramente Javé está nesse lugar e eu não sabia. Ele era adorador de El Shaddai. Toda aquela corrente monoteísta que vai de Abraão até ali, que não se sabe quanto tempo tem. Ali, ele diz: se o Senhor Javé me prover de comida, bebida, abrigo, roupa e me der o que é suficiente para eu ter um futuro tranquilo, eu lhe prestarei culto. Ou seja, ele deixará El Shaddai e vai prestar culto a Javé. Acontece que Jacó está no livro do Gênesis, capítulo 28, que segundo a tradição teria sido escrito por Moisés, e Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 6 e capítulo 3, versículo 6. E capítulo 6, versículo 3, veja só. É uma inversão curiosa. Êxodos, capítulo 3, versículo 6. E no mesmo livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3, o anjo da sarça do Horebe diz a Moisés: eu nunca revelei o meu nome Javé aos patriarcas, nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó. Aí nós temos um nó. Então, uma das duas passagens é falsa. Então, se Javé apareceu a Jacó, visivelmente, mostrou-se visivelmente como um anjo brilhante, e disse: eu sou Javé. A Jacó já tinha vivido metade da sua vida, já estava lá pelos 40, e então o pai de Jacó já tinha morrido, então, ou morreria depois de pouco tempo. Então, aí afirma-se claramente que Jacó deixou de cultuar El Shaddai precisamente, que é o mesmo Deus
que vamos encontrar em Melquisedeque, com o nome de Elion, e passa a cultuar Javé. Bom, no livro do Harold Bloom, ele considera essa passagem verdadeira. Ele faz a tradução dele, a tradução que está aqui não é a mesma tradução que está na nossa Bíblia. Ele pegou uma Bíblia especialmente da tradição judaica, não é a mesma nossa, e ele cita essa passagem na tradução, porque ele faz a tradução do livro e depois os comentários. Então, ele pega essa passagem, portanto, ele aceita que Jacó, não importa quantas gerações depois de Abraão, abandonou o deus El e passou a prestar culto a Javé. Isto faz sentido. Por quê? Porque Jacó vai passar por uma situação de grande fome e o filho dele, que tinha sido vendido pelos irmãos para os mercadores, vai para o Egito e lá, dentro dos trâmites em que é descrito pela Bíblia, sabendo que a família está passando fome, ele manda chamar todo mundo. Aí já tem muita gente, e aí ele pede ao faraó um pedaço de terra para a sua família. E o faraó dá a melhor terra do Egito, que se chama a terra de Goshen, a pedido de José, que era o favorito do faraó e vice-rei. O faraó, quando nomeia José vice-rei, pega um dos seus anéis, coloca no dedo de José. Vice-rei, meu amor. Era o mesmo título. E diz assim: acima de ti, somente o faraó. Todos os outros te obedecerão. Então, falar governador, na época era rei. E José passa a ser vice-rei do Egito. Então, como ele tinha muito poder e como ele organizou a economia egípcia de tal maneira que tinha muita comida, ele chama os parentes dele, o pai, os irmãos, tal, perdoa os irmãos, o pai se alegra muito por saber que o filho não morreu, e eles tomam posse da terra de Goshen. E aí, depois, na sequência, né, outros faraós não conhecem José, esquecem de José e terminam escravizando o povo israelita, junto com outros, porque cada povo que eles conquistavam, eles escravizavam. Então, há uma mistureba aí, que quando Moisés vai fazer o êxodo, vai fazer a saída do Egito, vai libertar os escravos do Egito, ele leva não somente os israelitas, mas ele convida todos os escravos a seguir. E só faz sentido se você considerar que o povo israelita adorava Javé, então não adorava mais El Shaddai. Porque quando Moisés pergunta ao anjo da sarça do Horebe, como é seu nome, quando eu chegar lá e disser ao seu povo que eu vou libertá-los em seu nome, eles vão dizer, e qual é o nome desse Deus? E esse Deus dá dois nomes, Asher, Eié, Asher, Eié. Então, Eié seria um dos nomes dele, que é o que Jesus pronuncia. Jesus nunca chamou Javé, sempre foi El ou Eié. Então, parece que Javé não existia como Deus para Jesus, ou pelo menos como um Deus a quem ele obedecesse. Então, o Deus de Jesus é Eié ou El. Como na cruz ele diz, meu El, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E quando em discussão com os fariseus, que ele diz que Abraão, que eles não, os fariseus e doutores da lei, os escribas não são filhos de Abraão, porque Abraão viu minha face e se alegrou. E Abraão tinha vivido 1900 anos antes. Eles dizem, você tem demônio, tá maluco, tá louco. Abraão, você tem cerca de, não tem menos, tem menos de 50 anos e diz que Abraão viu tua face e você viu Abraão. E ele diz, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão viesse à existência, Eié. Eu sou Deus. Então ele dá o nome que Deus deu a Moisés no capítulo 3 do Êxodo, no versículo 6. E no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 6, não confundam, Êxodo 3, 6, Êxodo 6, 3.
o anjo da sarça diz a Moisés que não se apresentou aos patriarcas com o nome de Javé, que é o que ele quer ser chamado, e, portanto, ele diz, eu sou aquele que sou, ele repete o Eé, Asher, Eé, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não me apresentei a eles com o meu nome Javé, mas é com esse nome que eu quero ser conhecido. Tu dirás, Javé me mandou até vós. Ora, se Moisés vai até os cativos israelitas no Egito, que são muitos, uma multidão, o faraó vivia com medo que eles se rebelassem, porque eram muitos. Mesmo desarmados com paus e pedras, podiam causar um grande transtorno se fizessem uma rebelião. Eram muitos. E Moisés vai até lá e diz, eu vim libertar vocês. E quando os anciãos perguntam, porque o Deus de vocês me mandou. E quando eles perguntam, como é o nome do nosso Deus? Moisés diz, Javé me mandou. Ou seja, se os israelitas que chegaram ali junto com Jacó ainda adorassem El Shaddai, a identificação de Moisés com o Deus que o mandou, Javé, não faria sentido. Eles não conheceriam Javé. Então, é um fato que Jacó se converteu a Javé. Durante cerca de 40 a 42 anos ele adorou El Shaddai, que era o Deus dos patriarcas. Aí, não sei quantas gerações, né? O fato é que não é o pai carnal, Abraão não é o pai de Isaac, Isaac não é o pai de Jacó, mas por volta dos 42 anos Jacó tem uma teofania, uma visão de Deus, e esse Deus diz a ele, eu sou Javé e com esse nome eu quero que você me cultue. E ele faz um pacto e passa a adorar Javé. Então, assim faz sentido que quando ele vai com a família dele, muito grande, depois de ter passado pela casa de Labão, depois de ter enriquecido, depois de ter voltado à Palestina, ele passa por uma grande fome, já tendo Javé como Deus, e aí ele é chamado pelo filho José, que é riquíssimo no Egito, é o vice-rei do faraó do Egito, que os chama e dá a eles a melhor porção de terra do Egito, que é a terra de Goshen, e então eles já adoram o Deus Javé, já não adoram o Deus El Shaddai. Olhem bem. Aí a pergunta é, são dois nomes para o mesmo Deus? Ou são dois deuses, portanto, e dois nomes diferentes? Essa pergunta vocês terão que decidir por vocês, porque pela Bíblia não vai dar para tirar isso a limpo, de modo nenhum. De modo nenhum. Então, aí nós temos um nó que, na verdade, não dá para desatar. Porque se aceitarmos que Jacó se converteu a Javé, deixou o culto de El Shaddai, se bem que imediatamente depois de prestar o juramento de que adorará Javé, ele ergue uma pedra, derrama azeite e diz, esse lugar, na verdade, é sagrado e eu não sabia. E dá àquele lugar o nome de Bet-El, casa de El. Ainda é o nome de El. E aí, se ele já se converteu a Javé, então seria casa de Javé e não casa de El. Olha o nó aí, então. Por que dar aquela pedra, que seria um memorial? Mais tarde, Betel vai se tornar uma cidade, com templo e tudo. E aí ele chama de Betel, aquela pedra que vai marcar a cidade, casa de El, e já fez uma promessa a Javé de adorá-lo, de deixar El e adorar Javé. Está entendendo, meu bem? Então a pergunta aqui que eu faço já é, são dois deuses diferentes ou são dois nomes para o mesmo Deus? Bom, o fato é que Jesus nunca fala em Javé, só fala em El, só fala em Eie. E aí, mais o nó da questão de Moisés recebe na teofania do Horebe, do anjo do Horebe, o nome de Javé, e diz, com esse nome eu quero ser conhecido e cultuado. Chega nos escravos israelitas e nos demais, que já tinham todos eles adotado a adoração a Javé. Inclusive, Eduardo Churré faz uma revelação bombástica, que no Monte Sinai, lá na cidade dos Madianitas, longe, longe, fora do domínio do faraó Egito, havia um templo
construído, dividido em duas partes, porque todas as vezes que um escravo fugia do Egito, ele já sabia, ia diretamente para a terra dos madianitas, que estavam fora da jurisdição do faraó, e então esse templo era dividido em duas partes. Tinha um altar para os adoradores dos deuses egípcios, principalmente Osíris, que era o maior, e outro altar distante, em outra parte do templo, para o deus Javé. Então, Jetro, sacerdote madianita, adorava Javé. E aí, antes de Moisés ter a teofania do Sinai, eu estou procurando dizer tudo e sem consultar a Bíblia, mas tudo isso está na Bíblia. Isso não, isso que eu estou dizendo não. É Eduardo Churré quem coloca. Veja que coisa curiosa. Antes de Moisés sai do Egito, foge como príncipe egípcio e adorador de Osíris, e vai para onde os egípcios não têm mais poder para prendê-lo, exatamente para as terras do Sinai, a terra dos madianitas, também chamados de arameus. Então lá ele fica com Jetro 40 anos, e Jetro era sacerdote de Javé. Então é muito difícil você não imaginar que Moisés, tendo sido educado na corte do faraó e conhecendo Osíris, Ísis, Horus, Ra, Amon-Ra, Sete, Néftis e todas essas divindades do Egito, e quando ele foge, ele vai ao encontro de Jetro, é muito difícil você não imaginar que Jetro, que fazia parte daquela corrente patriarcal monoteísta, com o nome de Javé. Então, o templo do Sinai era dividido, como eu disse, em duas partes. Uma parte para os escravos fugitivos, que mantinham a adoração dos deuses egípcios, e outra parte com outro altar para adorar o deus Javé. Essa parte para a adoração do deus Javé era a parte onde Jetro, sacerdote madianita, sogro de Moisés, governava. Era ele que exercia ali o sacerdócio a Javé. É muito difícil não imaginar que em 40 anos de convivência com Jetro, Moisés, que só conhecia quando fugiu do Egito os deuses egípcios, não tenha conhecido Javé através de Jetro. Até porque todos os madianitas conheciam Javé. Não era um nome sagrado, não era um nome secreto, porque Labão conhecia o nome Javé. Quando Jacó foge para Esaú não matá-lo, porque ele roubou a primogenitura. Então, Jacó foge e vai para as terras do tio dele, na Mesopotâmia, a terra dos arameus, ou seja, mais uma vez, dos madianitas. E lá, Labão também adora Javé. Então, todos os arameus adoravam Javé. E havia outro sacerdote de Javé muito famoso, chamado Balaão, que Moisés não descanta enquanto não mata. Parece que com o tempo o nome de Javé foi se desgastando, ou seja, o sacerdócio mosaico e foi tentando fazer com que o povo esquecesse, até um momento em que o nome se tornou secreto. Pouquíssimos o conheciam. Mas houve uma época, nessa que eu estou dizendo, em que Moisés chega ao Monte Sinai, e aí Jetro o recebe, Jetro e as suas filhas, ele casa com Séfora ou Zípora. E querer acreditar que Jetro não passa para Moisés a tradição patriarcal monoteísta, como Javé, como Deus, é uma ingenuidade muito grande. Porque quando Javé, se acreditarmos que isso foi um fato, porque em 40 anos já deu tempo de sobra de Moisés, que era muito inteligente, aprender que tudo a respeito de Javé que Jetro tinha para lhe ensinar. E abandonou os deuses egípcios e se converteu a Javé e passou a ser mais um patriarca adorador de Javé e, portanto, pertencente à tradição monoteísta. Então, quando Moisés volta para os judeus e diz: eu vim em nome do Deus de vocês, e que Deus é esse? Ele diz: Javé era o Deus de Jetro,
era o Deus de Labão, era o Deus dos madianitas, que ia desde as margens do Nilo até as margens do Eufrates. É terra pra caramba. É a terra que Davi conquista e transforma no reino de Judá. Então, a conversão de Jacó é muito plausível. Sem ela, não temos como afirmar que Moisés recebeu, seja de Jetro, seja do anjo da sarça do Horebe, o nome de Javé, e leva para o Egito e passa a fazer a obra libertadora dele com milagres maravilhosos, culminando pela passagem do Mar Vermelho que se abre em dois, e que Jetro não teria falado nada para Moisés a respeito de Javé. 40 anos, Moisés era um sacerdote de Tebas ou de Heliópolis, então já era sacerdote, então falar sobre o sacerdote, os deuses e sobre coisas sagradas seria o diálogo comum entre Jetro e Moisés. E aí, sem dúvida alguma, não tem a menor dúvida, de que Moisés foi catequizado por Jetro e reconheceu Javé. Agora, se Javé apareceu a ele de fato na sarça do Horebe, aí já é uma questão de fé. Mas, historicamente, não tem como a gente não admitir que em 40 anos Jetro passou para Moisés tudo o que sabia a respeito de Javé. E que um outro sacerdote famoso entre os moabitas, ou arameus, era Balaão, que também abençoava e amaldiçoava em nome de Javé, e que conhecia tudo a respeito de Javé, e Moisés não sossegue enquanto não manda matá-lo, porque Moisés queria que esse nome se tornasse um segredo. E ele vai trabalhar muito neste sentido, de tornar secreto o nome de Javé, que hoje nós não sabemos como se pronunciava. Yod, Re, Val, Re, o sagrado tetragrama. Mas aí fica um nó. Eu não desatei o nó completo. Eu expliquei como é que seria verdadeiro e seria lógico imaginar que Moisés vai libertar os escravos egípcios por volta do ano 1230, 1240, levando o nome do Deus Javé como sendo aquele que o comissionou a fazer essa obra. E que provavelmente ele teve provavelmente não, certamente ele teve toda essa doutrina passada para ele por Jetro, sogro dele, sacerdote dos madianitas. E quando Jacó vai para a casa de Labão, que era madianita, que era arameu, Labão, portanto, adorava Javé. Então, no caminho, Jacó sonha, e no sonho aparece uma divindade que diz a ele: eu sou Javé. Ora, Jacó vai passar 40 anos na casa de Labão. Será que de fato ele viu Javé nesse sonho da escada, no caminho para a terra dos arameus de Labão? Ou foi lá que ele deixou de adorar El Shaddai e passou a adorar Javé, que era o Deus de Labão? Porque ele ficou também 40 anos lá. Então, assim, historicamente, Javé entra na história como sendo o Deus dos arameus, o Deus de Jetro, o Deus de Balaão, o Deus de Labão, que passa a ser, posteriormente, o Deus de Moisés, e que aí não haveria milagre nenhum em Jacó conhecer Javé através de Labão, que era arameu, e Javé era o Deus dos arameus, e não haveria milagre nenhum, se formos por esse raciocínio, em Moisés conhecer Javé através de Jetro, nos 40 anos que ficou, e se houve a teofania do Horebe, né, em que Moisés recebeu do anjo o nome Javé, e que também a teofania em que Jacó vê no alto da escada um homem que diz: eu sou Javé. Se isso foi verdadeiro ou não é questão de fé. Agora, o que é histórico é que ambos tiveram 40 anos para aprenderem que Javé era Deus e que era o Deus único, porque era dos arameus ou do Chazu, como os egípcios chamavam ele, que eram os madianitas, quer dizer, que habitavam desde o rio Nilo até o rio Eufrates. É terra pra caramba. E Balaão, que também era um homem célebre na época, tanto quanto Moisés, na época os dois tinham a mesma fama. No livro dos Números,
Vamos ler para vocês no próximo vídeo. Balaão, sacerdote de Javé, que também cultuava Baal. Moisés manda matar ele com essa desculpa, que Javé não admite outro Deus diante dele. E com essa desculpa ele manda matar Balaão. Mas Balaão fazia profecias, conversava com Javé, conhecia o culto de Javé, abençoava e amaldiçoava em nome de Javé. Então o nome de Javé era comum entre os arameus, ou madianitas, na época em que Jacó foi para as terras do seu tio Labão, ficar lá protegido de Esaú, e quando Moisés foi fugindo do Egito para ser abrigado, albergado por Jetro, sacerdote de Madian. Então vocês escolhem se preferem a história ou a fé. Agora, fica o seguinte: o nó não fica completamente desfeito, porque o anjo da sarça diz: eu não me revelei com meu nome Javé aos vossos pais, Abraão, nem Isaque, nem Jacó. Ora, Jacó tem a teofania em que o homem diz: eu sou Javé. Aí as duas passagens se contradizem. E aí não há como tirar esse nó. Uma das duas está errada. Uma das duas não existe. David Rosenberg considera verdadeira a conversão de Jacó a Javé e introduz ele dentro do capítulo do livro de Jó, entre os adoradores de Javé, que é a finalidade daquele livro. E, portanto, o que é que aconteceu de fato? O anjo da sarça do Horebe disse a Moisés: não dei a conhecer o meu nome Javé, nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó? Ou deveremos considerar, como os historiadores Eduardo Churret e os críticos literários e eruditos Harold Bloom e David Rosenberg diz que de fato houve essa conversão de Jacó, porque só isso explica que os escravos egípcios tenham aceito Moisés e compreendido quando ele disse: eu vou libertar vocês em nome do Deus Javé. Eles já conheciam Javé, já tinham deixado El Shaddai. Só isso faz sentido. Sem isso não faz sentido, eles não saberiam quem era Javé, então não adiantaria. Mas eu não me revelei aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, com meu nome Javé. Aí tem uma tolice, tem um nó, porque Jacó, na teofania, ele se revela com o nome Javé, e os escravos judeus e os outros escravos no Egito conhecem o nome de Javé, que é o nome do Deus que Moisés vem, através do qual fará prodígios, as 10 pragas, etc. Então aqui nós vamos parar, porque já estamos a 47 minutos. Falamos somente de Abraão, não falamos de Melquisedeque, mas já adiantamos que Melquisedeque também adorava El, com o nome de El, Elion. Falamos muito pouco, mas iremos adiante. Então vamos usar tanto a Bíblia quanto as fontes extra-bíblicas. E aí nós veremos por que é que o Papa Francisco mandou fazer uma revisão da Bíblia, porque senão ela vai parecer um livro de contos de fadas. Porque, evidentemente, um dos dois está mentindo. Ou o escritor do Êxodo 6, capítulo 6, versículo 3, ou o escritor do Gênesis 28, lá onde Jacó vê Javé e Javé diz: eu sou Javé. Ou a coisa aconteceu naturalmente, né? Moisés conhecendo Javé através de Jetro, sacerdote madianita arameu, e Jacó conhecendo Javé através de Labão, que era arameu e madianita. Então, temos as duas coisas aí. É necessário fazer uma revisão da Bíblia e tirar esses nós, desatar esses nós. Mas a mentira, como diz o Papa Francisco, eu não teria coragem de citar essas duas passagens, porque numa das duas o escritor mentiu. Ficaremos aqui. Então, já chegamos até Moisés, por Abraão. Depois nós vamos nos próximos vídeos pegar um pouquinho de Melquisedeque, que é anterior a Abraão. 2030.
300. Abraão não chega a 2000. Então, muito obrigado. Não sei se consegui me explicar bem. Não sei se vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, dê o seu like. A mãozinha assim é importante. Faça um comentário se quiserem. E se inscrevam no canal. Eu vou continuar, porque esta obra é necessária. Para nós cristãos, é indispensável desconstruir a Bíblia, como nós estamos desconstruindo, para saber a verdade. A verdade é a referência suprema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado e até o próximo vídeo.